E aí, pessoal, tudo certo? Professor Dickson Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar sobre os ataques de 8 de janeiro de 2023 aqui no Distrito Federal. Mas antes, aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixa para depois. Ative aí o sininho para receber notificação também dos vídeos que a gente sempre lança aqui no canal pelo menos 2 vezes por semana. Se você curtir o vídeo, não se esqueça de deixar o joinha e também lembre-se de fazer um comentário aqui acerca do próximo tema que você quer que eu aborde, acerca de algum assunto que você quer que eu trate aqui a respeito de concursos públicos, sobretudo de redação discursiva. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Seguinte, para falar sobre os ataques de 8 de janeiro. Professor, já vi isso em todas as mídias, eu sei muito sobre isso. O que eu tenho para te falar é o seguinte, com certeza este tema ele vai fazer parte de inúmeras provas discursivas daqui para frente. Eu sei que você sabe muito sobre este assunto, você viu muita coisa sobre este assunto, no entanto, você tem que saber os principais pontos que podem ser cobrados em uma prova discursiva e, especialmente, você deve saber como se posicionar. E aí, eu vou à minha prova e trato estes atos de 8 de janeiro como apenas invasão, eu falo que são atos terroristas, o que eu vou fazer, como eu vou me posicionar diante de um tema que exija isso de mim? Especialmente para aqueles que estão fazendo provas discursivas para carreiras policiais. E aí, Dickson, o que eu vou fazer? Houve uma falha da PM, uma falha da Secretaria de Segurança Pública, eu posso dizer isso na prova discursiva ou não? É isso que a gente vai falar aqui agora. Se liga aí. Olha só, a primeira coisa é a gente entender o que foram os ataques de 8 de janeiro de 2023 aqui em Brasília, no Distrito Federal. Como você sabe, centenas de ônibus partiram de diferentes estados do Brasil, de diferentes cidades do Brasil, aqui para o Distrito Federal, vindo aqui em direção ao Distrito Federal, com vários manifestantes, com milhares de manifestantes. Esses manifestantes, eles se organizavam à frente ali dos quartéis generais do Exército, especialmente aqui em Brasília também. Vindo para Brasília, estes manifestantes também se concentraram aqui no QG do Exército, no Distrito Federal, e foram em direção, no dia 8 de janeiro de 2023, ao Palácio do Planalto, à esplanada dos ministérios, na verdade. E o que essa galera estava fazendo? A indicação é que eles iam se manifestar exatamente aí no dia 8 de janeiro. Muitos disseram que iam participar da famosa Festa da Selma. E aí? Você se lembra disso? Você se lembra bem o que aconteceu? No dia 8 de janeiro, estes manifestantes acabaram invadindo, depredando, vandalizando e saqueando as dependências do STF, do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Houve ainda confronto entre manifestantes e policiais legislativos, policiais militares e outros policiais de outras forças também, mas especialmente PM e PL, né, a Polícia Legislativa do Senado e da Câmara. Seguinte, agora que você já sabe o que foram esses ataques, vamos entender as motivações. Motivações desses atos aí. Segundo estes manifestantes, o que eles queriam é o seguinte, eles se manifestavam no sentido de pedir a deposição do governo Lula, né, do presidente que foi eleito democraticamente em eleições democráticas, limpas e justas, mas eles não concordavam com a eleição do presidente Lula e também não concordavam com algumas medidas que já haviam sido anunciadas pelo governo do presidente Lula, que tinha acabado de tomar posse, né, logo ali no início de janeiro. E aí, como você também sabe, muitos deles clamavam ali por uma intervenção militar, o que na verdade a gente entende aqui como um golpe, né? Eles queriam na verdade um golpe, eles queriam a deposição do presidente eleito democraticamente. Dickson, então eu posso chamar esses caras de golpistas, eu posso chamar esses caras de invasores, de manifestantes? Na verdade, o que você tem de entender é o seguinte, diferentes meios de comunicação chamaram de terroristas, chamaram de vândalos, né? E outros, né, como por exemplo a Jovem Pan, basicamente chamou esses caras de manifestantes. Basicamente tratou este ato ou estes atos de 8 de janeiro, né, como um ato de invasão, mas não foi só isso não, não foi só isso não. Então agora que você já entende aí
as causas disso, agora que você já sabe o que foi, é importante a gente ver o que foi feito após os ataques de 8 de janeiro. Dixon, mas o que aconteceu? Ainda no dia 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Já o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou o afastamento do governador Ibanez Rocha por 90 dias. Ainda determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do ex-comandante-geral da PMDF. Além disso, houve também a determinação da prisão de cerca de 1,5 mil manifestantes. Uma curiosidade, 70% desses manifestantes presos, eles têm entre 40 e 59 anos de idade. Dado bem curioso, hein? E houve ainda a determinação da extinção dos acampamentos em frente aos quartéis generais das Forças Armadas, apreensão e bloqueio de todos os ônibus que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele também determinou a proibição imediata até o dia 31 de janeiro do ingresso de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes aqui no DF. Como você sabe, também houve aí a determinação de uma investigação envolvendo vários órgãos diferentes, como STF, ABIN, polícias civis e também a Polícia Federal. A Polícia Federal desencadeou aí a Operação Lesa Pátria, com várias fases diferentes, como você também já viu. Dixon, saquei, mas eu quero saber basicamente aí quem financiou esses ataques. As bancas podem perguntar isso também para você. Entre os financiadores dos ataques, sabe por que, Dixon, que houve um financiador? Essa galera não se reuniu ali ao acaso e foi lá protestar e acabou acontecendo isso? Não. Na verdade, tudo indica, né, todas as investigações e todas as provas dão a entender, né, por meio das mensagens que foram divulgadas, por meio dos planos que foram arquitetados, que tudo isso foi planejado, que houve um planejamento. E a festa da Selma, na verdade, era a invasão, a tomada do poder. E os manifestantes queriam muito o auxílio dos militares, eles clamavam por uma intervenção militar e, infelizmente, só faltou combinar com os russos, né? Só faltou combinar com os militares, né? Porque os militares, embora casos isolados ali, alguns militares das Forças Armadas tenham sido coniventes ou omissos em determinados casos, ou até mesmo incitado, apoiado, o Exército não compactou com isso, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica não compactuaram com isso. Entendi. Nesse sentido, houve uma verdadeira caça, ainda está havendo uma verdadeira caça aos financiadores. Dentre esses financiadores, nós temos aí diferentes pessoas, especialmente pessoas ligadas ao ramo, né, empresários ligados ao ramo do agronegócio, comerciantes de diferentes estados, e temos também aqueles cidadãos CACs, né, ligados aí aos CACs. O CAC é aquele registro de caçador, de atirador e também de colecionador de armas de fogo. Então, inúmeros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão entre esses financiadores e, claro, entre os manifestantes, evidentemente, né? Eu diria aqui que todos eles são partidários aí do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É certo a gente chegar lá e falar que foram bolsonaristas que invadiram o Congresso, que depredaram o STF? Não, não é certo a gente falar dessa forma. O que é certo é a gente falar que foram manifestantes e que vários deles são partidários aí do ex-presidente da República. No entanto, a gente não pode falar que bolsonaristas invadiram, porque não foram todos bolsonaristas, né? Isso não é certo. Então tome cuidado com isso na sua prova. Dixon, e o prejuízo que foi causado aos cofres públicos? Com essas invasões, nós tivemos um prejuízo estimado aí de cerca de 25 milhões de reais, né? Da ordem de 25 milhões de reais. Alguns veículos de comunicação dizem que foi 22 milhões de reais, outros dizem que o prejuízo foi de 24 milhões. O que eu posso te dizer é que é cerca de 25 milhões de reais. Nós tivemos aí diferentes acontecimentos ali, diferentes crimes que envolveram aí os ataques de 8 de janeiro. Várias instalações foram depredadas, nós tivemos vandalismos, nós tivemos obras, por exemplo, do Di Cavalcante, como a obra As Mulatas, que sofreu ali 6 furos diferentes. Tivemos ainda o roubo
de uma das réplicas aqui da Constituição Federal, tivemos a vandalização de inúmeras obras de artes, do Brasão da República, tivemos uma infinidade de problemas. Além disso, vários equipamentos de informática e tecnologia, também equipamentos relacionados aí à fotografia, foram furtados e roubados neste dia. Como houve aí uma invasão e houve também o uso de força, né, de violência, nós tivemos crimes tanto de furto quanto de roubo também nesse dia. Como você já sabe, cerca de 1,5 mil manifestantes foram presos e tanto a PGR quanto o STF já denunciaram cerca de 1,4 mil manifestantes. Eles já se tornaram réus em processos. Em relação ainda aos financiadores, é importante a gente ressaltar aqui que o STF já determinou também o bloqueio de inúmeros bens e também de patrimônios desses financiadores dos ataques terroristas, né, dos ataques aí de 8 de janeiro de 2023. Mas e aí? Quem falhou nesses ataques de 8 de janeiro de 2023? Quem é o responsável por essa falha? Na verdade, não há um único responsável, mas as investigações ainda estão em andamento, mas tudo indica que o secretário de Segurança Pública, na verdade o ex-secretário, né, Anderson Torres, que está preso, ele falhou, ele já tinha conhecimento de que isso ia acontecer. Na verdade, todo ser humano aqui na face da Terra sabia que isso provavelmente aconteceria no 8 de janeiro ou ainda a qualquer momento. E temos também uma falha aí da cúpula da PMDF, que as investigações também indicam, embora ainda estejam acontecendo, né? As investigações indicam que também tinham conhecimento desses atos, mas infelizmente deslocaram um efetivo muito pequeno da Polícia Militar para fazer a contenção dos manifestantes. Dickson, e o governo federal? As investigações não indicam que o governo federal falhou. No entanto, há alguns meios de comunicação que divulgam que o ministro da Justiça e de Segurança Pública tinha conhecimento também desses ataques, que se isso realmente for comprovado, ele de uma certa forma vai responder por isso aí na medida da sua culpabilidade, evidentemente. E quanto ao Exército? Como você sabe, como você viu, alguns militares das Forças Armadas tiveram ali um envolvimento, alguma participação e de alguma forma puderam até participar, mesmo que indiretamente, ou ainda incitar esse tipo de movimento. Todos esses casos estão sendo investigados, é muito cedo para a gente falar acerca disso. Em relação aos policiais militares, o policial militar, o praça, o soldado, o cabo, o sargento, que participaram ali da contenção desses atos, como você viu, esse pessoal apenas cumpre ordens. O que eles estão fazendo lá é cumprir ordens. E o efetivo era muito pequeno, a Polícia Militar fez o que pôde para poder conter os invasores com o efetivo que tinha. Como você viu, também eu já ressaltei, houve o confronto entre militares e manifestantes. O praça, o sargento, o cabo, a polícia militar, né, que está atuando ali na contenção das manifestações, faz o que pode, né, esse policial militar. E, evidentemente, ele é um cumpridor de ordens. Ele tentou fazer aquilo que era possível com o efetivo que tinha. A polícia militar demorou a chegar lá, sim, o grande efetivo de policiais demorou um pouco a chegar, por isso que muita gente diz que houve uma falha da cúpula da PMDF que deveria ter deslocado um efetivo muito maior. Tanto é que, após ali 3 horas de manifestação, cerca de 3 horas de vandalização das dependências do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, a Polícia Militar foi deslocada com o seu efetivo e em cerca de 15, 20 minutos conseguiu já conter todos os manifestantes, prender muita gente e liberar ali as dependências desses órgãos públicos. Mas então, e aí? O que você tem para falar para mim, Dickson? Esses atos de 8 de janeiro, eles podem ser considerados terrorismo? Aqui, pessoal, a gente tem de ficar um pouco atento com 2 aspectos. Para a prova discursiva de uma forma geral, cujo tema é de atualidades, a gente pode falar que esses atos foram atos golpistas, foram atos terroristas. No entanto, você tome cuidado se você for fazer uma prova um pouco mais específica, um pouco mais técnica. Há uma discussão jurídica aqui, há uma controvérsia quanto a estes atos. Se os atos de 8 de janeiro
podem ou não ser considerados terrorismo. Dá uma olhada no que a lei antiterrorismo fala aí. Se liga aí na tela. Olha só, a lei número 3.260, 16 de março de 2016, ela disciplina o terrorismo e trata as disposições investigatórias e processuais e reformula ainda o conceito de organização terrorista. Em relação ao terrorismo, o artigo 2º disciplina para a gente, como você está vendo aí, que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de, primeiro, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. E aí no parágrafo 1º, ele coloca assim, são atos de terrorismo. Há vários atos de terrorismo, eu ressaltei aí para você o inciso 1º do parágrafo 1º. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Há vários outros crimes nesta lei. No entanto, o que a gente tem de tirar disso daí? O que a gente tem de tirar é que a controvérsia é a seguinte, a gente que diz que sim, os atos podem ser encaixados exatamente aqui. Já outros dizem que não há o componente político previsto nessa lei e que a lei deveria ser alterada por meio de um projeto de lei para que o componente político fosse abarcado, fosse de uma certa forma, contido por esta lei. E aí há, de fato, esse debate aqui na sociedade. De qualquer forma, há ainda juristas que dizem que, de uma forma mais abrangente, esta lei, este artigo, este inciso, eles podem ser interpretados no sentido de dizer que sim, estes atos foram atos terroristas. No entanto, há uma parte que diz que realmente falta o componente político aqui na lei antiterrorismo para classificar estes atos como atos terroristas. E aí, para a sua prova, você tome cuidado. Se for uma prova mais técnica, você pode destacar essa controvérsia. Se for uma prova de atualidades, em que ele solicite temas mais gerais, você pode dizer que foram atos golpistas, atos terroristas. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!